Olá, pessoal! A partir de agora, nós iremos estudar a famosa Bíblia Sagrada dos servidores públicos civis federais. Quando a gente estuda a disciplina de Direito Administrativo, a matéria mais importante para quem vai se tornar servidor é justamente estudar o seu regramento, o seu estatuto. Então, a partir de agora, olha só, nós vamos estudar a lei número 8.112 de 90. O que é essa lei? O famoso Estatuto dos Servidores Públicos Civis Federais, ou seja, nunca esqueçam, basicamente o Estatuto é a lei que vai tratar do famoso tripé relacionado à vida dos servidores, ou seja, quais são os seus direitos mais importantes, ou seja, o que é aquilo que o servidor público pode fazer, mas também é a lei que vai tratar dos deveres mais relevantes, mais importantes de um servidor. É tudo aquilo que o servidor público tem que fazer. Tá? São as suas atribuições, são as suas tarefas, são os seus encargos. Só que os comportamentos proibitivos também são regrados. Então o Estatuto também vai falar das proibições, aquilo que um servidor público não pode fazer. Tá? Não pode fazer. Então não esqueça, ó, nós temos aqui o positivo, exercer um direito, como, por exemplo, tirar férias. Nós temos um negativo, que um servidor público não pode fazer, agir com insubordinação grave, desrespeitar sua chefia, quando ela manifesta uma ordem estritamente legal. E tem também os deveres, aquilo que um servidor público tem que fazer. Tem que ser assíduo, tem que comparecer com frequência, tem que ser pontual, tem que cumprir as metas propostas. Tudo isso que a gente vai trabalhar a partir de agora. Então, pessoal, localizem aí direitinho na apostila de vocês, lei número 8.112, de 11 de dezembro de 1990. Um reparo, uma informação muito importante. Não podemos esquecer que essa é uma lei que já tem praticamente 30 anos. Em 2020, ela já vai completar 30 anos. Então, nós tivemos diversas alterações nessa periodicidade. E é tudo isso que a gente vai examinar a partir de agora. Então, lei número 8.112, de 11 de dezembro de 1990, ementa, o resuminho, o teor dela, dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis da União, das autarquias e das fundações públicas federais. Primeira informação. Quando nós tratamos da expressão regime jurídico, não podemos esquecer do significado desse regime jurídico. O que é o tal de regime jurídico? Regime jurídico é o conjunto de regras relacionadas, à contratação de pessoal no serviço público. Então, prestem bem atenção. O que é o tal de regime jurídico? É o conjunto de regras relacionadas à contratação de pessoal no serviço público. Quais são as possibilidades que nós temos no serviço público? Um servidor ser contratado pelo regime jurídico, estatutário. Regime jurídico estatutário, onde justamente os seus direitos, mais os deveres, mais as proibições estão retratadas numa lei chamada de estatuto. Se não fosse servidor, seria um empregado público, porém regido pela CLT, regido pela consolidação das leis trabalhistas, certo? Daí a pessoa não teria nomenclatura de servidor público. Então, quando ela tem um regramento justamente de pessoal atrelado no serviço público a um estatuto, que é a lei mais importante que vai regrar a vida de um servidor, ela justamente pode adquirir a tão sonhada estabilidade. Tranquilo? O que acontece? Nós temos diversos entes federativos no Brasil.
nós temos 5.570 municípios, nós temos 26 estados membros, nós temos um Distrito Federal e temos uma União. Então muitas pessoas perguntam, professor, servidor público só existe na pessoa jurídica União, que faz parte da administração pública direta ou centralizada? Não. Servidor público federal só pode existir nas pessoas jurídicas de direito público na esfera federal, que na administração direta, na administração pública direta, nós temos a União, e na administração pública indireta, nós temos autarquias, como, por exemplo, INSS, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Banco Central do Brasil e, por exemplo, nós temos também as fundações públicas federais, como, por exemplo, a FUNAI. Por que isso, gente? Porque só pode existir servidor público nas pessoas jurídicas de direito público. Da administração direta na esfera federal, nós temos a União. Da administração pública indireta na esfera federal, nós temos as autarquias federais, que são sempre pessoas jurídicas de direito público, e as fundações públicas federais. Cuidado! Aqui as fundações públicas, em relação à sua natureza jurídica, à sua origem, elas sofrem uma dicotomia, elas sofrem uma divisão. Existem fundações públicas, que são pessoas jurídicas de direito público, e existem outras fundações públicas, que são pessoas jurídicas de direito privado. Quando eu me refiro a servidor público, só pode existir nas fundações públicas, que são pessoas jurídicas de direito público. Por isso que vocês jamais poderão esquecer. Quando perguntarem para vocês onde é que pode existir servidores públicos, o que vocês dirão? Vocês não dirão só na administração direta, vocês dirão também na administração indireta. Mas, resumo da história, onde poderá existir servidores públicos? Nas pessoas jurídicas de direito público, tanto da administração pública direta, quanto nas pessoas jurídicas de direito público da administração pública indireta. Cada um no seu quadrado, né, pessoal? Claro que cada um relacionado, atrelado à sua competência, tá? Então, União, competência federal, estados, regional, municípios, local, e Distrito Federal tem a competência dupla, essa é a dupla competência, onde o Distrito Federal, em regra, em termos legislativos, pode fazer quase tudo aquilo que os estados fazem e quase tudo aquilo que os municípios fazem. Tranquilo? Então essa é a primeira informação. Cada ente federativo tem o seu estatuto próprio. E cada estatuto servidor pode ser aplicado para até 3 pessoas jurídicas. Qual? Da administração direta, o ente federativo que está fazendo o concurso. Determinado município, determinado estado, o Distrito Federal ou a União. E da administração direta, poderá existir servidores públicos nas respectivas autarquias e fundações públicas. Maravilha? Vamos tocar ficha. Vamos lá. O presidente da República, que é o chefe do Poder Executivo, nunca esqueçam, o presidencialismo brasileiro. Nós temos que colocar essa observação aqui no quadro porque é muito importante. O presidencialismo brasileiro, independente da conotação político-partidária ou doutrinária, jamais dará certo. Não tem como dar certo o presidencialismo brasileiro. Por quê? Porque presidente da República no Brasil é um 3 em 1. Imagina uma pessoa que tem que se dividir em 3 partes. Isso é humanamente impossível. O que a gente não pode esquecer? Presidente da República no Brasil é, ao mesmo tempo, chefe de Estado, é chefe de governo e também é o chefão, é o chefe máximo da administração pública. Cara, isso é uma verdadeira loucura, tá? Quando o presidente da República está agindo como chefe de Estado, ele está representando o nosso país nas suas relações externas,
certo? Por isso que diz que o presidente da República viaja tanto? Viaja tanto porque está representando nosso país nas suas relações externas, suas relações fora do país. Agora, quando o presidente da República age como chefe de governo, está representando o nosso país nas suas relações internas, ou seja, dentro do nosso próprio país. E, ao mesmo tempo, ele ou ela, presidente da República, é chefe da administração pública. Sendo o chefe da administração pública, entre os três poderes, executivo, legislativo e judiciário, quem se sobressai, é o chefe máximo, é o presidente da República. Então, quer dizer, não tem como dar certo. Tranquilo? Mas vamos lá. Presidente da República, faço saber que o Congresso Nacional, que é quem exerce o poder legislativo na esfera federal, decreta e eu, presidente da República, concordo, sanciono a seguinte lei. Título 1, capítulo único, disposições preliminares, ou seja, regras iniciais. Artigo 1º. Essa lei institui, sublinha aí, institui. Institui quer dizer cria. Tá? Quer dizer, esse verbo é muito utilizado, o verbo instituir, quer dizer criar alguma coisa. Então essa lei institui, ela cria o regime jurídico dos servidores públicos civis, repetindo, da União, das autarquias, inclusive as em regime especial, e das fundações públicas federais. Sublinha aí. Qual é a novidade que nós temos no artigo 1º comparando com a ementa da lei? A novidade, sublinha ali, inclusive as em regime especial. O que é isso, professor? O que é essas tais de autarquias em regime especial? Simbora, prestem bem atenção. Vocês sabem que as autarquias têm uma finalidade específica. Cada uma atua na sua área. O INSS cuida da Seguridade Social. O Banco Central da emissão do papel moeda. Tranquilo? As universidades públicas federais da educação em nível superior. Ótimo. Ponto. Só que, não esqueçam isso, a partir do início, em regra, da década de 90, surgiu um fenômeno do direito administrativo no Brasil. O que surgiram? Surgiram as autarquias especiais. Essas autarquias especiais, elas também foram apelidadas de agências reguladoras. Agências reguladoras. E as agências reguladoras ou autarquias especiais, elas tiveram a finalidade precípua, tiveram o fim principal de regular. Regular significa fiscalizar a prestação de determinados serviços. Então, isso em longa e grande escala aconteceu principalmente na esfera federal, que tem muito mais recursos financeiros para ter um aparato de fiscalização no Brasil, da prestação de diversos tipos de serviços. Então, estados e municípios são paupérrimos, gente, perto da União. Então, eles praticamente, raramente têm alguma autarquiazinha especial. A União tem várias. Então, a pergunta que não queria calar: se surgiram a partir do início da década de 90 no Brasil autarquias especiais, se o objetivo principal delas era regular, era fiscalizar a prestação de determinados serviços, vamos a alguns exemplos a respeito dessa contingência. E daí vem a pergunta: quem é que fiscaliza os recursos hídricos no Brasil relacionado à prestação de serviço de água? Quem, gente? A ANA, Agência Nacional de Águas. Quem é que fiscaliza a prestação de serviços elétricos atrelados à luz? A ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica. Quem é que cuida, por exemplo, e fiscaliza os serviços de telefonia? Nós temos a Anatel, Agência Nacional de Telecomunicações. E a saúde, que é tão importante, tão mal retratada no nosso país. Quem é que tem a incumbência, quem é que tem a competência de fiscalizar? A ANS, Agência Nacional de Saúde Suplementar. Tá aí uma das maiores riquezas que um país pode ter como o nosso: petróleo. Quem é que fiscaliza a prestação de serviços atrelados ao petróleo? A ANP, Agência Nacional do Petróleo.
certo? Tá aí um dos maiores problemas que os países podem ter relacionados a transporte. Quem é que fiscaliza transporte no Brasil em nível nacional? Daí é uma pergunta que sofre uma bela de uma divisão, porque a gente tem que saber o seguinte: qual tipo de transporte? O transporte por água? O transporte por terra? Ou o transporte pelo ar? Isso é fundamental. Então isso é tão importante, é tão relevante que nós tivemos uma tripartição de autarquias especiais, de agências reguladoras para cuidar de cada uma dessas áreas de transporte. A ponto de que, por exemplo, transporte por água, quem cuida é a ANTAQ, Agência Nacional de Transportes Aquaviários. O transporte por terra, quem cuida é a ANTT, Agência Nacional de Transportes Terrestres. E o transporte por ar, quem cuida é a ANAC, Agência Nacional de Aviação Civil. Inclusive, a ANAC, ela deu um show de prestação de serviço quando em 2014 nós tivemos no Brasil a Copa do Mundo. Ela foi super bem, não tivemos nenhum problema de causa aeroportuário, de contingências atreladas, porque ela fiscalizou de modo perfeito esse tipo de prestação de serviço. Então, a novidade, gente, aqui no artigo 1º, é que além de retratar de modo genérico as autarquias, o artigo 1º ele retrata também de modo específico as autarquias, falando das autarquias especiais, que são chamadas de agências reguladoras. Inicialmente, elas fizeram concursos públicos para preenchimento de vagas por motivo de necessidade imperiosa. Então, elas fizeram diversos processos seletivos simplificados para contratação emergencial ou por um prazo determinado. E com o passar dos anos, elas começaram também a contratar servidores públicos regidos por estatuto e concursados. Tranquilo? Maravilha. Depois, artigo 2º. Pessoal, por favor, cuidem isso. Essas são as questões mais perigosas de prova. A gente pensa assim: ai professor, quando tem várias linhas assim numa questão, né, é muito difícil. Não, muito pelo contrário. Quando tem várias linhas numa questão, ela é muito fácil, porque é fácil tu captar e observar o erro da questão. Agora, quando são poucas linhas, aí é que mora o perigo. Por que mora o perigo? Porque justamente as bancas, elas aproveitam algumas contingências onde nós temos que realizar raciocínio lógico, jurídico, para interpretar aquilo que a banca quer do concurseiro numa questão. Então prestem bem atenção. Olha o que diz o artigo 2º. Para os efeitos desta lei, quando um artigo diz para os efeitos desta lei, esse artigo está subjetivando, ele está pessoalizando, ele está personalizando um conceito. E é muito raro a gente trabalhar com conceitos em leis. Enquanto nós tivermos essa contingência, nós temos que ter bastante cuidado. Olha o que diz o artigo 2º. Para os efeitos desta lei, servidor é a pessoa legalmente investida em cargo público. Vamos lá para o quadro. Então, para os efeitos dessa lei, servidor é a pessoa legalmente investida em cargo público. Só que, professor, o que é uma pessoa investida em cargo público? E esse termo aí, hein? Investida, hein? Esse termo vem da onde? Então, vamos devagar que a gente vai chegar lá. Olha só. Em primeiríssimo lugar, a gente não pode esquecer que esse termo, ó, investida, é a pessoa que, respeitando a lei, é legalmente investida em cargo público. Esse termo investida vem de investidura. Investidura quer dizer ingresso. Ingresso quer dizer posse. Então, por favor, não esqueçam. A pessoa que é legalmente investida num cargo público é a pessoa que, respeitando os ditames da lei, está tomando posse num cargo público. Tá, professor? Mas quem é que pode tomar posse num cargo público? Só pode tomar posse num cargo público quem, por antecipação, foi nomeado. Não esqueçam, tá? Então, só pode tomar posse num cargo público quem, por antecipação, foi nomeado. E daí vem a pergunta de prova. Ah, professor, então quer dizer que só pode tomar posse quem foi nomeado? Então só pode tomar posse quem é concursado, né? Não, não tem nada a ver. Quem pode tomar posse é quem foi nomeado. E quem é nomeado é o servidor público. Só que a gente não pode esquecer
que servidor público é tanto a pessoa que possui um cargo de provimento, de preenchimento, letra A, efetivo, e também um cargo de provimento em comissão, certo? Por isso que os CCs, os cargos em comissão, são considerados cargos de livre, princípio da liberdade, livre nomeação e livre exoneração. Assim como um cargo em comissão é uma pessoa que conquista um cargo porque ela ajudou alguém que tem influência sobre alguma coisa sem concurso, ela foi livremente nomeada, a qualquer momento ela pode ser mandada embora. Então, cargo de livre nomeação é exoneração. O que é exoneração? É um afastamento não punitivo. Então, a gente não pode dizer que justamente só pode tomar posse quem é concursado. Não, só pode tomar posse quem foi nomeado. E o nomeado pode ser tanto o efetivo, que é o concursado, que conquistou o seu cargo por intermédio de um concurso, quanto o CC, o cargo em comissão, que conquistou o seu cargo por intermédio de uma indicação. Então, cuidado, muita atenção para isso, tá? E daí sim vai tomar posse. Daí sim vai tomar posse. Daqui um pouquinho a gente vai ver o que é essa tal de posse. Então, artigo 2º, para os efeitos dessa lei, servidor é a pessoa legalmente investida em cargo público. Tá aí, na continuidade, parágrafo 3º. E o cargo público? O que é o cargo público? Bom, aqui, pessoal, nós teremos um momento onde o legislador ele gosta de discursar. O legislador ele gosta muitas vezes de jogar palavras ao vento, sem nenhuma responsabilidade e, muito pelo contrário, sem nenhum tipo de explicação. E é isso que a gente vai ver agora. Olha lá o artigo 3º. Ele é muito bonito na teoria, ele é espetacular na teoria, mas ele não explica absolutamente nada. Olha lá. Cargo público é o conjunto de atribuições e responsabilidades previstas na estrutura organizacional que devem ser cometidas no servidor. Professor, não entendi nada. Mas, claro, ninguém entende nada só fazendo a leitura. O que é um cargo público? Vamos resumir a história, vem comigo. Olha só. Quando nós falamos em cargo público, nós estamos falando no conjunto de atividades, conjunto de atividades desempenhadas, por um servidor público em troca de uma retribuição em dinheiro. Pronto, gente. Isso aí é um cargo público, tá? Ou seja, é um conjunto de atividades, as tarefas empenhadas por um servidor público em troca de uma remuneração, em troca de uma retribuição pecuniária, de uma retribuição em dinheiro. Trabalhei para esse serviço público, em regra vou ganhar dinheiro por isso. Isso é um cargo público. E daí existem diversas nomenclaturas: técnico, analista, assistente, agente, fiscal e assim por diante. Diversos cargos públicos. Tranquilo? Beleza. Só que agora vocês têm que ter um cuidado especial. Asterisco no parágrafo único do artigo 3º. Asterisco porque aqui tem uma questão que as bancas examinadoras exploram bastante e vai falar justamente sobre essa necessidade. Os cargos públicos acessíveis a todos os brasileiros. Então, quando fala a todos os brasileiros, a gente tem que entender brasileiros natos e brasileiros naturalizados. São criados por lei. Olha só, olha só, olha só. Se um cargo público é criado por uma lei, essa lei também pode extinguir, também pode acabar com o cargo público. Então, nunca esqueçam, jamais se adquire estabilidade no cargo público, e sim no serviço público. Então, os cargos públicos são criados por lei, com denominação própria, com um nome próprio: técnico, analista, assistente, assessor, auxiliar e assim por diante, com nome próprio e vencimento pago pelos cofres públicos. Aí é um problema. Para acertar a questão em prova, vocês vão dizer que está certo, mas na verdade não está certo. Por que na verdade não está certo? Porque tem diferença entre as expressões por uma letrinha. Uma coisa quer dizer vencimento e outra coisa quer dizer vencimentos. Cuidado com isso. Aqui está ridículo.
Tá ridícula a redação dessa expressão no estatuto de vocês. Por quê? Porque aqui tá falando vencimento, e o vencimento é só o salário básico, gente. Aqui tá dizendo que a administração pública só vai pagar para vocês com garantia o básico de vocês. Tá? E as vantagens, cara? Quem é que paga as vantagens? Então, quando a gente fala em vencimentos, vencimentos quer dizer salário básico para vocês da esfera federal, mais as vantagens permanentes, previstas em lei. Previstas em lei, tá? Então, na verdade, assim, ó, o que o servidor recebe em troca não é vencimento, é vencimentos. Mas se perguntar para vocês na hora da prova, conforme a lei número 8.112/90, está previsto a expressão vencimento e não vencimentos. Então, vocês trabalham, recebem uma grana em troca da prestação de serviço de vocês, esse vencimento vai ser pago pelos cofres públicos. Te liga, sublinha em cofres públicos, está caindo bastante em provas, expressões. Quando nós falamos em cofres públicos são sinônimos de erário. Erário, que é sinônimo de receita, que é sinônimo de fisco, que é sinônimo de fazenda, que é sinônimo de tesouro. Tá? Ou seja, tanto faz tu dizer cofres públicos, erário, receita, fisco, fazenda, tesouro. Resumo da história. Tudo isso quer dizer órgão responsável pelos dinheiros públicos em determinado setor, órgão ou pessoa jurídica. Pronto, é o órgão responsável pelos dinheiros públicos, de arrecadação, de pagamento e assim por diante. Tranquilo? Então, cofres públicos para provimento, para preenchimento que nós vimos anteriormente, em caráter efetivo, que é para quem conquistou o cargo no intermédio de um concurso, ou em comissão, que é para quem conquistou o cargo no intermédio de uma indicação. E agora, no artigo 4º, nós teremos um princípio, gente. Nós teremos uma regra de comportamento. Na verdade, duas regras de comportamento. A gente tem que ter muita atenção. Artigo 4º. É proibida a prestação de serviços gratuitos. Ponto ou vírgula? Não, aqui está escrito vírgula. Salvo nos casos previstos em lei. Então, coloque assim, ó. Regra, princípio da onerosidade. Cuidado com isso. Regra, princípio da onerosidade. Exceção, princípio da gratuidade. Muita atenção para isso. Em regra, quando uma pessoa presta serviço público, ela recebe dinheiro em troca. Esse é o regulamento. Prestei serviço público, recebo dinheiro em troca, independentemente da minha nomenclatura. Se eu sou concursado, se eu sou um cara em comissão, se eu sou terceirizado, não interessa. Mas a exceção é o princípio da gratuidade, que são aqueles casos que a gente presta serviço público e não recebe nada de dinheiro em troca. Exemplo, mesário no dia das eleições. Ai, professor, mas recebe vale-fome. Tudo bem, recebe um vale-alimentação para almoçar, mas não é dinheiro, tá? Para serviço público, não recebe dinheiro em troca. O que mais? Uma testemunha num processo judicial está prestando serviço público e não está recebendo nada em troca. O que mais? Um jurado do tribunal do júri que julga os crimes dolosos contra a vida também está prestando serviço público e não está recebendo absolutamente nada em troca. Ah, um agente honorífico. Como assim? Não, cara, uma pessoa que, por exemplo, vai ajudar as autoridades ou os funcionários, servidores no órgão público a combater epidemias como a infestação no mosquito da dengue. Pô, eu vou ajudar lá o pessoal do serviço público, mas não vou ganhar nada em troca. Ah, uma menção honrosa, eu vou ganhar um certificado, eu vou ganhar mais dinheiro. Não. Tá? Então, isso acontece, só que esse é o princípio da gratuidade, a regra não é essa. A regra é o princípio da onerosidade. O que é onerosidade? Algo oneroso é algo que tem um custo para a administração pública, ela tem um gasto, ela tem uma despesa com isso. E agora, era bem pequenininho esse título 1, nós vamos para o título 2, que vai falar do provimento, da vacância, da remoção, redistribuição e substituição. Começando o capítulo 1,
por provimento. Provimento, tá? Quando nós chegarmos nas formas de provimento, eu vou ditar para vocês o conceito e nós vamos trabalhar cada uma das formas. Então vamos lá para as disposições gerais, artigo 5º. Olha lá, super importante, cai horrores em prova, tá? Asterisco nele. São requisitos, sublinha aí, básicos. Básicos quer dizer que são requisitos gerais. São requisitos básicos para investidura em cargo público. Então são requisitos gerais para tomar posse em cargo público. O que um servidor federal tem que comprovar para a administração pública no dia da sua posse como requisito genérico, como regra geral? Inciso 1, nacionalidade brasileira. 3 asteriscos nessa nacionalidade brasileira. O que acontece? A redação da nacionalidade brasileira é do dia 11 de dezembro de 1990. Só que praticamente 7 anos depois, nós tivemos uma lei alterando o estatuto. E essa lei que alterou o estatuto, ela colocou uma nova redação para o parágrafo 3º do artigo 5º. Então assim, ó, faça uma flechinha do inciso 1 do artigo 5º até o parágrafo 3º para a gente poder fazer a relação. Por quê, gente? Porque 7 anos depois da existência do estatuto de vocês, abriram um precedente para os estrangeiros também ocupar cargo público federal. Como, professor? Onde? Desde que eles pudessem realizar tarefas, atribuições em instituições técnicas, científicas e de pesquisa tecnológicas, como as universidades públicas. Então, diz o parágrafo 3º do artigo 5º, as universidades e instituições de pesquisa científica e tecnológica federais poderão prover seus cargos com professores, técnicos e cientistas estrangeiros, de acordo com as normas e os procedimentos desta lei. Então, um naturalizado, por exemplo, um pesquisador cubano na universidade pública, não tem problema nenhum. Se for para essas tarefas, está sendo aberto o precedente. Voltando lá para o inciso 2. Qual é outro requisito que a gente tem que comprovar no dia da posse? Que eu fiz isso há 16 anos atrás. O gozo dos direitos políticos. O que é o gozo dos direitos políticos? Cara, é tu comprovar que tu pode realizar qualquer ato da vida civil normal, como votar, ser votado, tomar posse em cargo público, tu não estás preso, não tem uma condenação transitada de julgado que te impeça de exercer uma atividade que qualquer um poderia exercer. Tranquilo? Depois 3, a quitação com as obrigações militares eleitorais. Te liga. Esse termo quitação quer dizer, anota aí, gente, prestação de contas. Estar quite em relação a alguma coisa é prestar contas de alguma coisa. Prestação de contas. Só que aqui a quitação está sofrendo uma dicotomia no que diz respeito a 2 objetos. Aqui está falando da quitação com as obrigações militares e a quitação com as obrigações eleitorais. Simbora. Vamos fazer então justamente esse estudo, tá? Nós temos obrigações, olha lá, militares, e nós temos obrigações eleitorais. Professor, como é que eu comprovo na administração pública que eu estou quite, que eu estou prestando contas, que eu estou ok em relação às minhas obrigações militares e eleitorais? Muito simples. Obrigações militares, 3 formas diferentes de comprovar que está tudo ok. Obrigações eleitorais, 3 formas diferentes de comprovar que está tudo ok. Primeiro, serviço militar, em regra, é obrigatório. Então, a primeira forma de comprovar que tu está quite com serviço militar é comprovar que quando convocado, tu fizeste o quê? Tu prestou o serviço militar. Professor, mas se eu não tiver prestado serviço militar, não tem problema. Se tu não tiver prestado o serviço militar, por algo atrelado à tua convicção filosófica religiosa, comprovar que tu realizaste o quê? A obrigação alternativa. Olha, por causa da minha religião, não posso realizar o serviço militar, mas eu sou um professor de artes cênicas, eu sou um professor de teatro. Meu amigo? Então, durante o mesmo tempo, prazo e horário que tu estarias à disposição do serviço público militar, prestando as atividades específicas, tu vai realizar atividades de artes cênicas
para crianças nas redes públicas de um município, do estado, da União, e assim por diante. Beleza. Mas se eu nem prestei serviço militar e não realizei a obrigação alternativa, comprovar o quê? Comprovar que eu fui legalmente dispensado por excesso de contingente. Legalmente dispensado. Por quê? Porque, por exemplo, tinham 20 mil pessoas que se apresentaram e tinha apenas 18 mil vagas. 2 mil sobraram. Beleza. Tá? Em qualquer uma das situações, tu estarás ok em relação às obrigações militares. E como é que eu estou ok em relação às obrigações eleitorais? Muito tranquilo. Comprovar que, estando habilitado a votar, tu compareceste e votou nas eleições. Tanto faz. Municipais, estaduais, distritais, federais, não importa. Professor, mas eu não votei. Não votou? Beleza. Então, comprovar que justificou o motivo pelo qual não votou. Eu estava em trânsito, aconteceu isso, estava doente, aconteceu que não tem problema. Poxa, professor, mas eu nem votei, nem justifiquei, sabe? Não tem problema. Paga uma multinha de nada e comprova que tu regularizou a tua situação perante a Justiça Eleitoral. Ótimo, tá ok, está quite, não tem problema nenhum. Tá preenchendo, sim, o terceiro requisito para tomar posse com êxito. Tá, e o quarto requisito qual é? Ali tá marcando o nível de escolaridade exigido para exercício do cargo. Gente, nível de escolaridade vai depender de cada cargo. Tem uns que exigem ensino fundamental, outros fundamental incompleto. Alguns ensino médio, outros médio incompleto. Outro superior incompleto. Outro pós-graduado, mestrado, doutorado, especialização, enfim. Vai depender de cada concurso e de cada cargo. Próximo, eu pergunto assim para os alunos. Pessoal, e em qual inciso está dizendo que a pessoa tem que ter 18 anos? Daí o pessoal assim, professor, no inciso 5, né? Ali está dizendo que o servidor, que a pessoa tem que ter 18 anos, né? Daí eu digo, não está dizendo isso. Como não, professor? Olha ali, inciso 5, tem que ter a idade mínima de 18 anos. Idade mínima de 18 anos. Vocês viram a expressão? Mínima. Isso já vicia a questão. Tu já acabaria errando a questão. Sabe por quê? Porque dependendo do cargo, da formação e das atribuições exigidas, poderá a pessoa comprovar que ela tem que ter 21 anos, ou 25 anos, ou 30 anos, ou 35. Por isso que não é ter 18 anos, é ter no mínimo. Cuidado com os detalhes do direito. Uma letra, uma vírgula, uma expressão e tudo muda. Então, idade mínima de 18 anos. E 6, a aptidão física e mental. O que é aptidão física e mental? É comprovar que justamente tu tem as condições mínimas de saúde para poder exercer as atribuições do cargo e, dependendo do cargo, tu irás inclusive passar por uma avaliação psicológica. Por exemplo, eu vou ser um policial federal. Poxa, para ser um policial federal, tu tem que ter uma mente bem abalizada, tem que ter um psicológico bem sólido. Vai ser um policial rodoviário federal. Poxa, tu vai conviver com morte, com sangue, com fraturas, com gritos, com uivos, quer dizer... Poxa, se não tiver estabilidade emocional, tá fora. Então, dependendo das atribuições do cargo, essa avaliação psicológica ela é mais forte ou menos forte. Ela é classificatória ou eliminatória. Vai depender de cada situação. Tá, professor, mas lá no início estava dizendo assim que são requisitos básicos. Então, isso dá a entender que podem também existir requisitos específicos, certo? Certíssimo. E onde é que está previsto isso? Parágrafo, olha lá. Parágrafo 1º. As atribuições do cargo podem justificar a exigência de outros requisitos estabelecidos em lei. Então, coloque aí, requisitos específicos. Coloque aí, requisitos específicos. Por exemplo, além de tal nível de escolaridade, a lei exige que a pessoa tem que ter mestrado. A lei exige que a pessoa tem que ter experiência anterior na área. A lei exige que a pessoa tem que comprovar prática na área. Bom, quer dizer, tudo vai depender, mas é um requisito específico. Agora, 2 asteriscos no parágrafo 2º e coloca um títulozinho nele. Vagas para PPDs nos concursos públicos federais. Vamos lá, coloca aí. Vagas para PPDs nos concursos públicos federais. Professor, esse termo aí, hein, PPD, não é um termo que está em desuso? Sim, é um termo que está em desuso. Porém, mesmo estando em desuso, ele continua aparecendo em quase todos os estatutos e nas constituições, inclusive a Constituição Nacional. Tá bom? Então, vamos embora.
Qual é a pauta, gente? A pauta é vagas nos concursos públicos federais para PPDs. O que é PPD, professor? PPD é pessoa portadora de deficiência. PPD é pessoa portadora de deficiência. Tá, professor, mas assim, ó, esse termo não é um tanto preconceituoso? Claro que é. Por isso que esse termo evoluiu. Evoluiu de PPD, pessoa portadora de deficiência, para PPNE. O que é isso? A PPNE é pessoa portadora de necessidades especiais. Pessoa portadora de necessidades especiais. Tá, mas e daí, professor? O preconceito não continua? Claro que continua. Porque o preconceito está na expressão portar, gente. Quando eles utilizam essa expressão portar, parece que é algo definitivo que a pessoa está vivenciando. Então, para acabar com esse preconceito, esse termo também foi alterado para PCD. E esse é o termo moderno que se utiliza hoje. Pessoa com deficiência. Agora, para acertar a questão em prova, vocês ainda vão trabalhar com PPD. Tá, professor, e como é que funciona essas coisas de vagas nos concursos públicos federais para as ditas pessoas portadoras de deficiência? Então, prestem bem atenção. O estatuto de vocês, ele passou uma informação incompleta. Por que é uma informação incompleta? Porque determina alguns números e percentuais e situações sem ser algo explicativo. Esse é o grande problema. Querem ver? Olha lá o parágrafo 2º. As pessoas portadoras de deficiência é assegurado, é garantido o direito de se inscrever em concurso público para provimento, para preenchimento de cargos cujas atribuições sejam compatíveis com a deficiência de que são portadoras. Ponto vírgula. Para tais pessoas, serão reservadas até 20% das vagas oferecidas no concurso. Então, a grosso modo, se uma pessoa que não tem conhecimento técnico jurídico, ela pega essa informação, o que ela diz? Viu? Olha aí, ó, qualquer concurso público federal, eles vão ter que reservar 20% das vagas para as pessoas portadoras de deficiência. A grosso modo, quem faz a leitura pensa que é isso. Isso não é verdade. Isso não é verdade. Porque, para começar, ali não está dizendo 20. Vocês estão notando? Ali está dizendo até 20%. Tá, daí chegam algumas pessoas e dizem o seguinte, tá, tudo bem, até 20%, então de 1 a 20, né? Não, não é de 1 a 20. Tá errado isso dizer de 1 a 20. Por que concurso da Polícia Federal, em regra, não tem vaga para PPD? Por que será? Porque, gente, de 1 a 20, entenda-se, é de 0 a 20%. Por que de 0? Porque ali daí está sendo bem claro. Mesmo que seja fixado um percentual de vagas entre o mínimo e o máximo, a pessoa com deficiência só vai assumir as atribuições do cargo se a deficiência que ela tem for compatível com as atribuições do cargo. O que tu vai ser, meu amigo? Ah, eu vou ser um policial federal, né? Eu vou dar tiro em bandido, eu vou subir morro, vou fazer atrás disso, vou fazer operação. E tu tem alguma deficiência? É, mas não importa, você não tem os braços nem as pernas. Cara, como é que tu vai atirar? Como é que tu vai correr atrás de bandido, velho? Não é nenhum preconceito, mas é pura realidade. Então, pode não ser fixado nenhuma vaga para PPD se for comprovado que as atribuições de determinado cargo não é compatível com a deficiência que a pessoa é portadora. Cuidado com isso, tá bom? Depois, parágrafo 3º, nós já vimos artigo 6º. O provimento. O provimento é o preenchimento. O preenchimento dos cargos públicos far-se-á mediante ato da autoridade competente de cada poder. Tá? Então, existe autoridade competente no poder legislativo, no poder executivo, no poder judiciário e até nos órgãos. Cada uma será responsável pela nomeação ou outras formas de provimento dos servidores.
Pessoal, onde é que está previsto, onde é que o Estatuto declina para dizer que investidura é sinônimo de posse? Artigo 7º, olha lá o artigo 7º. A investidura em cargo público ocorrerá com a posse. De novo, artigo 7º. A investidura em cargo público ocorrerá com a posse. É aqui que está sendo demonstrado que investidura e posse são sinônimos. E também não esqueçam da expressão ingresso, que também é a mesma coisa. Bom, não preciso nem dizer para vocês. Vamos para o quadro agora. Agora eu quero uma concentração absurda de vocês. Eu quero muita concentração de vocês. Por que eu quero muita concentração de vocês? Porque chegou um momento que das 250 praticamente de artigos que nós temos no estatuto de vocês, nós teremos 2 que são os mais importantes para a prova. O primeiro, artigo 8º. Coloque a linha assim, ó, artigo 8º. Quadradinho pintadinho. O que quer dizer isso? Isso quer dizer provimento de cargo público. E o segundo, né, alguns alunos dizem assim, professor, só pode ser na sequência, né, um nono. Não, não é um nono nada, é o 33. Que loucura, professor, pulou do artigo 8º para o artigo 33, quadradinho em branco, que quer dizer vacância. Gente, nunca esqueçam, para qualquer concurso que vocês fizerem na vida de vocês, todos os estatutos de servidores sempre têm formas de provimento e formas de vacância. Essa é a matéria mais pedida pelas bancas examinadoras dos concursos públicos, principalmente em nível de ensino médio. Tá? Então, o que a gente faz? Qualquer estatuto que a gente pegar na vida para estudar, quando a gente localizar provimento, a gente estuda provimento, pula depois, ó, todos os artigos, pula o 9º, 10, 11, 12 e vai direto para o artigo que fala de vacância. Depois a gente retorna aqui no 9º. Então, primeira informação para vocês. O que quer dizer esse termo provimento? Vamos lá. Provimento significa preenchimento ou ocupação de cargos públicos. Então vamos lá. Provimento significa preenchimento ou ocupação de cargos públicos. E vacância são todos os motivos pelos quais os cargos públicos tornam-se vagos ou desocupados. Então, pessoal, matéria de suma importância, de suma relevância, as formas de provimento e vacância de cargo público. Quando vocês estiverem naquela semana anterior à prova, que é o momento de revisar, de justamente rever os tópicos, os pontos mais importantes de cada uma das matérias, com certeza vocês darão a maior importância para as formas de provimento e as formas de vacância de cargo público. Aqui é fundamental, formas de provimento e formas de vacância de cargo público. Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos começar pelo artigo 8º com as formas de provimento. E daí vem a pergunta assim, ó. Poxa, professor, se o artigo 8º, que fala das formas de preenchimento de cargo público, tem 9 incisos, isso quer dizer que na esfera federal existem 9 formas diferentes de provimento, né? Não, isso não é verdade. Por que não é verdade? Porque o inciso 3 e o inciso 4, eles foram revogados. Eles não existem mais. Então, se nós diminuirmos os 9 incisos de 2, sobram 7. Então, o que nos interessa? Nunca esqueçam, assim como nós temos, ó gente, 7 formas diferentes de provimento de cargo público na esfera federal, nós também temos 7 formas de vacância diferentes na esfera federal. Então, o que a gente vai fazer? Vamos iniciar agora a nossa explicação trabalhando com formas de provimento de cargo público. Então, prestem bem atenção, prestem muita atenção. O que acontece? Olha só, te liga.
Acontece o seguinte, quando nós falamos em provimento de cargo público, provimentos são todos os motivos pelos quais os cargos públicos tornam-se preenchidos ou ocupados. Então tenta imaginar assim, ó, poxa cara, um cargo tá vago, ele tá te esperando, tá? E em algum momento tu vai ocupar, tu vai preencher aquele cargo que estava vago. É justamente a informação onde os concurseiros e concursandos mais torcem quando é publicado no edital. Cara, tomara que esse edital seja publicado com uma cacetada de vagas. Porque assim não só eu, como vários colegas e amigos meus poderão prover, poderão ocupar aqueles cargos. Tudo bem. Só que existem, olha lá, vamos agora para o provimento. Existem diversas formas de provimento. Tá? Quantas formas? Nós temos 7 formas de provimento. Te liga, presta bem atenção. Dessas 7 formas de provimento, uma forma só é chamada de forma originária ou inicial. Originária ou inicial. E todas as demais formas de provimento, as 6, são chamadas de formas derivadas ou secundárias de provimento. Então te liga, nós temos 7 formas de provimento de cargo público, 7 formas de preenchimento de cargo público. Das 7 formas, apenas uma é originária ou inicial. Todas as demais são derivadas ou secundárias. Tá, professor, mas assim, ó, antes de tu entrares no mérito a respeito delas, tu poderia nos dar uma palhinha, assim, uma explicação breve sobre essa diferença? Lógico, gente, é isso que a gente vai começar a trabalhar a partir de agora. O que acontece? Forma originária ou inicial de preenchimento de provimento de cargo público acontece como se fosse a perda da virgindade de uma pessoa na sua vida privada. Por que isso? Perda da virgindade da pessoa, essa analogia, perda da virgindade da pessoa na vida privada, por quê? Porque quando um servidor provê de forma originária ou inicial um cargo público, isso quer dizer que pela primeira vez na sua vida o servidor está ocupando um determinado cargo público. E essa única forma originária ou inicial de provimento de cargo público, não só no estatuto de vocês, como em qualquer outro estatuto, é chamada de nomeação. Olha lá, gente, nomeação. Qual é o significado dessa expressão nomeação? Nomeação significa a publicação do nome da pessoa no Diário Oficial. Ora bolas! Poxa, professor, por que quando é publicado o nome da pessoa no Diário Oficial, aquilo já é considerado como um cargo provido, preenchido, ocupado? Por quê? Porque, gente, a partir do momento que ocorre a publicação do nome da pessoa no Diário Oficial, quer dizer que a partir daquele momento o cargo já está reservado para aquela pessoa. E por estar reservado para aquela pessoa, guardado para aquela pessoa, a nomeação é considerada a única forma de preenchimento original ou inicial de cargo público. Tá, professor? Entendi. Mas e as outras 6, por que elas são derivadas ou secundárias? Porque nas outras 6 formas de provimento derivadas ou secundárias, não é mais pela primeira vez que um servidor está ocupando um cargo público. Já é macaco velho, já é cancheiro, já é cancheira, já é experiente, tá entendendo? Ó, então, por que secundária? Porque não é mais pela primeira vez que um servidor público está ocupando aquele determinado cargo público. Aquele determinado cargo público. É pela segunda vez, é pela terceira, é pela quarta, é pela quinta, não é mais pela primeira. Vocês entenderam? E é justamente isso que a gente vai começar a trabalhar a partir de agora. E cuidado, muita atenção, sabe por quê? Porque dessas 6 formas que nós temos derivadas ou secundárias de provimento de cargo público, aquelas que mais se destacam
são as 4 iniciadas pelo prefixo re. Vem comigo! Onde nós temos aqui, ó, RA, nós temos RC, nós temos RI e nós temos RV. Onde RA significa readaptação, RC significa recondução, RI significa reintegração e RV significa reversão. E para que tu não tenhas uma reprovação, preste atenção aqui no quadro. Preste atenção. Readaptação. Se um servidor estivesse plenamente adaptado, esse servidor não precisaria ser adaptado novamente. Se o servidor está sendo adaptado novamente, é porque alguma coisa séria aconteceu. Tá, professor? O que aconteceu? Infelizmente, anota aí, gente. Aconteceu um problema grave de saúde. Ah, tudo bem, professor, ninguém queria. Mas aconteceu um problema grave de saúde. Só que é o seguinte, cara. Problema grave ou não grave, todo servidor tem direito a tirar uma LTS. O que é uma LTS? É uma licença para tratamento de saúde. Beleza? Beleza. Quando um servidor tira uma licença para tratamento de saúde, esse servidor pode ou não se recuperar. Mas vamos torcer, vamos partir do pressuposto que o servidor teve um problema grave de saúde, tirou uma LTS, tirou uma licença para tratamento de saúde e a notícia é boa, o servidor público se recuperou. É, professor, mas a notícia é boa entre aspas. Por que boa entre aspas? Porque o servidor se recuperou, mas se recuperou naquelas. Como assim, professor? Se recuperou naquelas? Cara, infelizmente o servidor público se recuperou, mas ficou com uma sequela. Uma sequela é uma limitação de efeitos permanentes. Sabe quando a gente fala assim, o cara ficou sequelado? Isso quer dizer que o cara nunca mais vai ser o mesmo. Ficou com uma sequela, uma limitação de efeitos permanentes. Tá, então se aposenta. Não, calma. É uma limitação de efeitos permanentes, mas que não é suficiente para fazer com que o servidor tenha que se aposentar. Ah, entendi, professor. Então quer dizer que o servidor, nesse caso, pode continuar trabalhando? Pode continuar trabalhando, mas infelizmente, se o servidor público for estável, o servidor público vai ter a benesse, vai ter o benefício de se readaptar. O que é se readaptar? É se adaptar novamente num cargo compatível com as suas limitações. Num cargo compatível com as suas limitações. Ou seja, o servidor, por exemplo, vamos inventar, o servidor ele era técnico judiciário. Tá, e o que tem, cara? Não, agora não vai mais poder ser técnico judiciário. Como? Não vai mais poder. Não vai mais. Infelizmente, as limitações que o servidor ficou não são limitações que fazem com que o servidor tenha que se aposentar. O servidor ainda pode continuar trabalhando, mas não mais as atribuições de técnico. Tá, e daí? Qual é um outro cargo que é compatível com as limitações do servidor? Vamos inventar. Vamos inventar que tem o cargo de assistente judiciário. Tá? Então, em regra, quando um servidor é readaptado, é adaptado novamente para outro cargo. Ó. Foi adaptado novamente para outro cargo, assistente judiciário. Vamos inventar em um outro cargo, além de compatível com as suas limitações, em regra, com grau e nível de mesma escolaridade. Se tinha um cargo de ensino superior, vai ser readaptado para um de ensino superior. Se tinha de ensino médio, vai para ensino médio. Fundamental, fundamental, e assim por diante. Então, estamos inventando aqui. O que aconteceu? Prestem bem atenção nos movimentos. Porque eu dou aula de Estatuto do Servidor Público de todos os cantos do Brasil e nenhum muda. Essa informação é igual em todos. Qual a informação, professor? A informação que se um servidor, por exemplo, ele era técnico judiciário, estava com seu cargo provido, vai ser readaptado, vai sofrer a readaptação
para o cargo, no nosso exemplo aqui, de assistente judiciário. Vai prover um novo cargo, porém vai deixar o seu cargo anterior o quê? Vago. Por isso, gente, observação aí, coloquem, não esqueçam, a readaptação é sempre, ao mesmo tempo, forma de provimento de cargo público e forma de vacância de cargo público. Servidor vai se adaptar novamente para outro cargo, compatível com as suas limitações, vai prover, vai preencher, vai ocupar um novo cargo, porém vai deixar vago, vai deixar vazio, vai deixar nu, vai deixar despido o seu cargo anterior. Então, como na readaptação acontece provimento e vacância, readaptação é ao mesmo tempo em qualquer estatuto de servidores do Brasil, forma de provimento e forma de vacância de cargo público. Tranquilo? Maravilha. Um re, nós já vimos. Vamos para um próximo. O próximo, gente, não vai ser o da sequência, recondução, reintegração, não. O próximo é por ordem didática. O próximo re que a gente vai examinar é a reversão. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer algumas analogias com a vida privada que nós levamos. Por exemplo, vamos supor que um amigo nosso fraturou a perna e está hospitalizado. Tá? Pô, mas o cara é nosso amigo, cara. Ele joga no nosso timezinho de futebol toda semana, toda quarta-feira, tá lá. A gente sente falta dele. Então a gente está na torcida, né? Para que ele se recupere logo, para que aconteça a reversão do quadro de saúde dele. O que é reversão, gente? Olha que barbada, vem comigo, olha aqui. Reversão é uma troca de situação. Reversão é uma troca de situação. Tá, professor, mas fazendo uma analogia para a situação do servidor, que troca de situação é essa? Reversão é quando um servidor deixa o seu status, o seu estado de servidor público aposentado, quando o servidor se aposentou, o cargo ficou vago, porém, depois de um tempo, o servidor público é revertido. Quando é revertido, volta à atividade. Por isso que reversão é só forma de provimento de cargo público. Ó. Readaptação é provimento e vacância. Reversão é só provimento. Por quê? O servidor estava aposentado. Tá, e o que que tem? Não, cara, o servidor se aposentou com uma tenra idade, por exemplo, com 39 anos. Pô, cara, que loucura, por que que se aposentou com 30? Não, porque disseram que esse servidor, quando estava com 39 anos, ficou inválido permanentemente. Tá, mas e daí? Não, e daí que depois de 2 anos, quando ele passou pelo crivo da perícia médica oficial pública, a gente não sabe o que aconteceu, mas esse servidor estava apto, estava com seu status de saúde espetacular. Por que que vão ficar pagando benefício previdenciário? Uma pessoa que tem condições de trabalhar com tenra idade, estava com 41 anos. Não. Então, ou o servidor vai declinar, vai dizer, gente, eu tenho que voltar para o serviço público, ou a perícia vai descobrir e vai dizer, servidor, volta. Esse retorno se chama de reversão. Então, reversão é só forma de provimento de cargo público.